Fala galera, tranquilo? Hoje o assunto da nossa aula é inequações do primeiro e do segundo grau. Sim, roda a vinheta e a gente começa a nossa aula. Bom, para essa aula, gente, eu separei aqui alguns exemplos para nós, já de imediato e prontamente, também com objetividade, compreendermos bem o que seriam inequações. O primeiro comentário introdutório que eu gostaria aqui de fazer é o seguinte: nas inequações, em vez de uma igualdade, nós teremos uma desigualdade como sinal. Por exemplo, se a gente tem uma equação, vou dar o exemplo de uma equação do primeiro grau, x mais 3 igual a sinal de igualdade indica que é uma equação. Quando nós temos um sinal de desigualdade, indica que nós temos uma inequação. Então vamos aqui já para o primeiro exemplo. Olha só, 2x mais 3 é maior do que zero. Tá? Então aqui não é igual a zero, é maior que. Não é um sinal de igualdade, é de desigualdade. Um é maior do que o outro. Ou, se fosse também um outro sinal diferente, né? 2x mais 3 diferente de zero, não é igual, são diferentes. Ou também menor, como sinais que nós veremos aqui por diante. Tá? Então, o que caracteriza basicamente uma inequação? Eu vou ter aquele formato muito parecido com uma equação, porém, nós teremos ali um sinal de desigualdade. Esse tipo de inequação é uma inequação simples que, em geral, nós aprendemos a solucionar já nas primeiras séries do ensino fundamental, né, ou da segunda fase ali do ensino fundamental. E o que acontece? Nesse tipo de inequação, apesar de eu acreditar que a maioria de vocês já conhecem quais são os procedimentos para solucionar, eu destaquei aqui para essa aula pela questão da interpretação geométrica, que será uma coisa muito importante para nós entendermos os próximos passos dos exemplos que nós daremos aqui adiante, tá bom? Então, olha só, 2x mais 3 maior do que zero. Então, resolvendo essa inequação, temos que 2x é maior do que menos 3. Sim? Dividindo por 2 dos dois lados, então temos que x é maior que menos 3 sobre 2. Sim? Então, essa aqui é a solução da nossa inequação. Muitas vezes pode aparecer da seguinte forma: a solução é igual a x que pertence aos reais, tal que x é maior do que menos 3 sobre 2. Então essa aqui é uma notação comum, que é a notação de conjuntos. Muitas das vezes as soluções aparecem aqui nessa forma. E para essa solução nós temos também como perceber essa solução a partir da interpretação geométrica. E como seria a interpretação geométrica? Olha aqui, pessoal. Nós temos, então vou pegar aqui o transferidor para ajudar a gente aqui na compreensão. Então olha só, nós temos aqui que x é maior do que menos 3 sobre 2. Então, digamos que eu tenho aqui na minha reta real, esse valor, menos 3 sobre 2. Nesse caso, se x é maior do que menos 3 sobre 2, o que me interessa? Me interessam os valores que são maiores do que menos 3 sobre 2. Nós sabemos que na reta real, na reta numérica, o valor ele é crescente para a esquerda, para a direita ele é decrescente. Então, se eu quero os valores maiores, eles estão aqui à esquerda. Sim? Então, todos esses valores aqui são maiores do que menos 3 sobre 2. O intervalo ele tem que ser aberto aqui, porque o menos 3 sobre 2 não está incluso aqui nessa solução, tá? Ou seja, eu só quero valores maiores do que menos 3 sobre 2. Nós veremos já no próximo exemplo que se eu quiser maior ou igual, aí é uma outra forma de interpretar, tá? Então vamos aqui já para o nosso exemplo 2. Olha só, menos 3x mais 12 é menor ou igual a zero. Então, olha, menos 3x é menor ou igual a menos 12.
E aí é importante destacarmos uma coisa na equação. Sempre que esse nosso lado aqui, esquerdo, ficar negativo, esse primeiro membro ficar negativo, o que nós deveremos fazer? Nós deveremos multiplicar toda a inequação por menos 1. E quando multiplicamos a inequação por menos 1, além dos sinais que vão sofrer uma alteração, também os sinais dos membros, também haverá alteração no sinal de desigualdade. Então, olha só, menos 3x vezes menos 1 vai dar 3x positivo, né? Agora aqui, em vez de menor ou igual, esse sinal vai sofrer uma alteração, vai passar a ser maior ou igual, menos 12 vai ficar 12 positivo. Então, 3x maior ou igual a 12. A partir daqui, então, dividindo 3 pelos dois lados, temos que x é maior ou igual a 12 dividido por 3, ou seja, x é maior ou igual, 12 por 3 é igual a 4, tá? Então, a solução para essa equação são todos os valores maiores ou igual a 4, tá? Então, olha só, qual é a interpretação geométrica? A interpretação geométrica é a seguinte, ó. Eu tenho aqui o valor 4 na minha... Então, aqui, ó, tem o valor 4, vou marcar o valor 4. E aí eu quero todos os valores maiores ou iguais a 4. Né? Então, ou seja, valores maiores ou iguais também estarão à esquerda. Só que dessa vez o intervalo estará fechado. E por que o intervalo estará fechado, pessoal? Porque nesse caso eu estou incluindo 4. Eu quero valores maiores ou iguais a 4. Então, como eu quero também um valor igual a 4, então meu intervalo vai estar fechado, indicando que o 4 está incluído nessa minha solução. Tá? Então, olha só, aqui ó, uma outra inequação possível é essa daqui. Tá? O procedimento é parecido com a equação quando nós vemos um caso desse. Nós aqui ó, aplicamos a propriedade distributiva. Então, ó, multiplica x, multiplica 1. Aqui também, ó, distributiva. Tá? Então, como é que vai ficar? Ó? 4 vezes x, 4x, mais 4, menos 5, menor ou igual. 2 vezes x, 2x, mais 6. Tá? E agora, organizando isso daqui, ó, vai ficar ó, 4x. Pego quem está com letra passo, né, para o primeiro membro. Menor ou igual a 6, 6, ó, menos 4 aqui, mais 5, né? O sinal vai sofrendo alteração. 4x menos 2x é igual a 2x, menor ou igual a 6 menos 4, 2, e 2 mais 5, 7. Então, nosso x é menor ou igual a 7 sobre 2. A é basicamente a mesma. Então, nós temos aqui, olha, o valor marcado 7 sobre 2 na reta numérica, e eu quero valores menores ou iguais, ou seja, esse aqui está incluído, né? O 7/2 está incluído. E valores menores estão a numérica, tá? Então, menor ou igual a 7/2. Vamos para o próximo exemplo? Olha só, o nosso exemplo 4, tá? No exemplo 4, olha só, pessoal, nós temos essa inequação aí se estendendo para dois lados, né? Então, olha aqui, nós temos aqui, ó, 2x mais 3 é maior ou igual a 1 e 2x mais 3 é menor do que x mais 5. E aí, nesse caso, como é que nós solucionamos? Nós vamos também separar nessas soluções. Então, eu vou pegar uma primeira parte, vou chamar de parte 1, tá? Colocar aqui em algarismos romanos. Então, eu vou pegar essa daqui, olha, 2x mais 3 é maior ou igual a 1, tá? E aí, cuidado nesse sinal aqui. Não é só pegar o sinal daqui e copiar para cá, é aprender a avaliar. Esse membro não é maior do que esse, então a boca, né, tem que ficar aberta para o lado maior. Tá? 2x mais 3 maior ou igual a 1. E aí, vamos primeiramente resolver esse primeiro caso aqui, ó. Então, vai ser, ó, 2x
2x maior ou igual a 1 menos 3 e 2x maior ou igual a 1 menos 3 menos 2, não é isso? Ó, x maior ou igual do que menos 2 dividido por 2, então x maior ou igual a menos 1, tá? Esse é o primeiro caso, ó, x é maior ou igual a menos 1. Na nossa segunda, como é que fica? Eu copio já o sinal da forma que ele está aqui, né? Bom, 2x mais 3 é menor do que x mais 5. Então, a partir daqui, como fica? Olha, 2x menos x é menor que 5 menos 3. Então, 2x menos x, x é menor do que 5 menos 3, igual a 2. Então, para esse caso, essa é a solução. Bom, pessoal, e agora, pessoal, como é que a gente faz, né? Porque nós temos aqui duas soluções. Como é que a gente reúne isso aqui em uma solução única? É simples. Primeiro a gente vai fazer a interpretação geométrica de cada um deles. Então, olha só. Na primeira, vou colocar assim, ó. Na primeira, essa aqui é referente à primeira. Nessa primeira, o que acontece? X é maior ou igual a menos 1, não é isso? Então, eu marco menos 1, tá? Vou marcar o menos 1 aqui, olha. Menos 1. E eu sei que os valores são maiores ou iguais. Então, olha, intervalo fechado, porque pode ser igual, para a direita aqui, ok? Agora, vamos aqui à segunda interpretação geométrica. Na segunda, o que vai acontecer? Nós temos o 2. Aí, pessoal, é bem importante nós olharmos para esses valores para fazer a comparação. Menos 1 está mais à esquerda do que o 2, né? Porque se ele é menor, ele vai ter que estar mais à esquerda. Então, eu vou respeitar isso na hora de desenhar para não gerar confusão, tá? Então, aqui, ó, nesse caso, ó, o menos 1 está um pouco mais para a esquerda, então eu vou colocar o 2 um pouco mais à direita aqui para respeitar essa interpretação. Então, a gente fazer aqui a nossa análise. Então, olha só, nesse caso, ó, x menor do que 2. Então, aqui eu tenho 2, vou colocar um pouco maior, tá? Aqui eu tenho 2, tudo bem? E os valores têm que ser menores do que 2, então estão todos à esquerda. Sim? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a interseção desses valores. Aqui o intervalo é aberto, porque é menor que não é menor ou igual, tá? Aí, fazendo a interseção, pessoal, olha só. Fazendo a interseção, nós temos aqui o que seria o 1, né? E nós temos aqui em cima o que seria aqui o 2, não é isso? Fazendo a comparação das duas retas. Então, aqui, ó, fazemos a interseção, né? Ou seja, aqui, ó, 1 interceptando com 2. E aí, como é que vai ficar essa nossa interpretação aqui geométrica? Vou até desenhar de vermelho, porque em cima eu também desenhei de vermelho, tá? Só para manter aqui o nosso padrão, tá? Padrão FIFA de qualidade. Olha só, então aqui, ó, fazendo a interseção, onde é que se repete? É nesse intervalo aqui, ó. Né, ó, esse intervalo aqui, esses valores estão no 2, mas não estão no 1. Então, a gente vai descartar. Esses valores aqui maiores do que 2 estão no 1, mas não estão aqui na reta de baixo. Então, a gente também vai descartar. A gente só vai considerar esse pedaço aqui, ó, em que os valores servem tanto para a primeira como para a segunda, tá? Então, na interseção, ó, aqui, ó, intervalo aberto, em 2. Intervalo fechado em menos 1. E a interseção, basicamente, esses valores. Ou seja, são valores x é o quê? É maior ou igual a 1. Então, posso escrever desse modo, ó, maior ou igual a 1. E x é menor do que 2, tá?
Então, essa daqui é a interseção. E aí podemos escrever a solução daquela forma. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual a 1 e menor do que 2. Está aqui a nossa solução e a respectiva interpretação geométrica da nossa inequação. Vamos aqui para o próximo exemplo? Bom, pessoal, aqui nós falaremos sobre inequação produto, tá? E já entenderemos por que ela carrega esse nome de inequação produto. Olha aqui o exemplo. Nesse exemplo, nós temos 4 menos 3x vezes, né? A gente sabe que o sinal não precisa aparecer aqui, nós temos uma multiplicação, vezes 2x mais 5 maior do que 0. Então, nós temos aqui uma multiplicação. Se nós temos uma multiplicação, nós temos o quê? Fatores que vão gerar um produto. E é por isso que o nome é inequações produto, por conta dessa multiplicação que aparece aqui na inequação. Bom, pessoal, como é que a gente faz isso? Nesse caso, nós vamos fazer separadamente, tá? Olha, eu posso chamar essa função aqui de f de x, tá? Considerar aqui uma função f de x e aqui uma outra função que podemos chamar de g de x, tá? Então, olha só, qual é o procedimento para esse tipo de inequação? Primeiro, o que a gente faz? Primeira coisa, a gente calcula as raízes, tá? Então, vou colocar aqui, ó, das raízes. Segunda coisa que nós fazemos é um gráfico resumido, tá? Então, vou colocar aqui, ó, gráfico resumido, ou também simplificado, são os dois passos básicos para nós resolvermos esse tipo de inequação quando apresentada aqui essa multiplicação. Então, nós vamos fazer o cálculo das raízes e o gráfico resumido em cada uma dessas funções. Então, vamos começar com a função f de x. Olha aqui, primeiro, é a nossa f de x. Vamos calcular na f de x as raízes. Como é que a gente calcula a raiz de uma função? Basicamente, igual a essa função a zero, né? Então, a nossa f de x tem que ser igualada a zero. F de x é quem? 4 menos 3x. Então, pegaremos o 4 menos 3x, igualaremos a zero. Então, nosso menos 3x vai ser igual a menos 4, ou seja, multiplicando por menos 1, tá? Vou fazer aqui direto. X vai ficar igual a 4 sobre 3. E aí, vamos fazer aqui, já, a interpretação geométrica. Mas vamos aqui aproveitar já e calcular a raiz da nossa g de x, ou seja, g de x igual a zero. Então, vamos pegar essa segunda, vamos fazer, olha, 2x menos 7 é igual a zero. Então, x vai ficar, ó, 7 vai ficar aqui positivo, depois vai passar o 2 dividindo aqui nos dois lados. Então, vai ficar, ó, 7 meios, tá? Então, essa daqui é a raiz da função f, 4 terços, são as raízes aqui da função f e aqui da função g de x, ok? Vamos lá, e agora vamos fazer o gráfico disso daqui, olha só. Primeiro caso aqui. No primeiro caso, deixa eu já usar aqui o vermelho, a minha tinta já está indo para o espaço, tá? Então, olha só, esse caso aqui é da função f de x. Na função f de x, encontramos que raiz 4 terços e aqui 7 meios. Aqui, então, ó, vamos fazer a interpretação geométrica da f de x, aqui vamos fazer a interpretação geométrica da g de x, tá? Mas aí você vai falar, professor, na fração é um pouco mais difícil, tá? Ruim de fazer o desenho aqui, pessoal, a perspectiva, ó. Tá um pouco mais difícil, vou deixar assim mesmo, tá? Olha, tá um pouco mais difícil saber quem é maior, quem é menor aqui para colocar na reta numérica. Aí só uma sugestão. Se eu quiser saber qual é a fração maior ou menor,
eu posso fazer assim, eu tenho duas frações. Tenho 4/3 e tenho 7/2. O que eu posso fazer, gente? Posso pegar o denominador aqui e multiplicar aqui, tá? Então, ó, denominador 2, multiplica embaixo, multiplica em cima. Pego aqui o denominador 3, multiplica embaixo e multiplica em cima, tá? É como se a gente estivesse resolvendo aí uma soma, uma subtração. 4 vezes 2, 8. 8/6, e aqui 21, 7 vezes 3, 21, e 2 vezes 3, 6. Então, olha só, quem é maior? 8/6 ou 21/6? O maior é o 21/6, né? Porque se eu dividir 8 por 6, vai dar um número menor do que se eu dividir 21 por 6, né? Então, aqui, essa fração, tá? Ela é maior. Então, o 4/3 vai ficar um pouco mais à esquerda, olha só. 4/3. E um pouco mais à direita, como é maior, 7/2. Tá? Então a gente precisa só relembrar aqui esse modo, vou apagar aqui. E aqui o que a gente faz, gente? A gente agora vai fazer essa análise agora dessas funções. A primeira, igual a 4/3. A segunda, igual a 7/2. Nós vamos para o próximo quadro e continuar aqui essa resolução, tá? Pessoal, dando continuidade ao nosso exemplo 5, eu botei aqui nesse quadro alguns dados do exemplo, para nós não precisarmos reportar outro quadro. Então aqui, ó, nós pegamos essa equação, 4 menos 3x vezes 2x menos 7 maior do que zero, chamamos esse aqui de f de x, essa aqui de g de x, e calculamos as raízes, né? A raiz aqui deu 4/3 de f de x e a raiz de g de x deu 7/2. Tá? Vimos aqui qual é o número maior do que o outro para colocar já organizadamente. Bom, nesse caso aqui, agora nós vamos fazer o gráfico simplificado. Tá? Bom, o gráfico simplificado, sabemos que aqui, por exemplo, nesses dois casos, tratam-se de equações do primeiro grau. E na equação do primeiro grau, a gente tem que olhar para o A para saber se ela é crescente ou decrescente, ou seja, se a reta ela vai crescendo conforme a gente vai caminhando para a esquerda, né, com os valores de x, ou se a reta ela é decrescente. Para isso, então nós olhamos para o A, que o A esse coeficiente é o número que fica aqui junto com a variável x, e aqui temos que o A é igual a menos 3, não é a x mais b? Então, A é igual a menos 3, ou seja, é um valor menor do que zero. Isso indica que a nossa função, ela é o que, pessoal? É uma função decrescente, né? Então, quando A é menor do que zero, indica que a função é decrescente. Na função g de x, o A é igual a 2, ou seja, um valor maior do que zero. Isso indica que a nossa função, ela é crescente aqui nesse caso, sim? E aí, como é que a gente faz esse gráfico simplificado? O gráfico, basicamente, nós omitiremos aqui o eixo x, ou melhor, o eixo y, tá? Mantemos aqui o eixo x apenas, tá? E o y não precisa ser feito para essa análise aqui da inequação. Aqui, se a função é decrescente, os valores vêm dos maiores para os menores. Então, a função, ela fica com esse aspecto, né? A reta fica com esse aspecto. Aqui ela é positiva e aqui ela é negativa. Lembrando, para cima positivo, abaixo negativo. O valor do y é assim, né? Acima a gente tem os valores positivos e abaixo os valores negativos. E a reta é decrescente, ou seja, vem do maior para o menor. Agora aqui a reta ela é crescente, ou seja, ela vai do menor para o maior. Então, se ela é decrescente, ela vai ter esse aspecto aqui, né? Aqui nós teremos valores negativos até os 7,5 e a partir daqui os valores passarão a ser positivos nessa minha função g de x. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma outra representação para o que nós fizemos aqui, olha. Aqui é f de x e aqui g de x. Vamos lá, nessa primeira, nós faremos aqui, ó, o valor 4/3, valor 4/3, né? Aqui temos 7,5, 4/3 e 7,5. Bom, como é que nós faremos essa análise? Olha só, na f de x, até 4/3 os valores vieram sendo positivos. Então, até 4/3 os valores são positivos.
Passou de 4/3, ele passa a ser negativo. Aqui, contrário, né? Até o 7/2, ele vem sendo negativo. Passou de 7/2, os valores passam a ser positivos. E agora, pessoal, para nós partirmos já para a solução, para finalizar, aqui embaixo nós faremos f de x vezes g de x, tá? Ou seja, nós não temos aqui f de x multiplicando g de x, então faremos aqui f de x vezes g de x. Como é que vai ficar isso aqui? Olha só, é importante darmos um destaque para essas raízes, tá? Então, olha só, aqui a gente tem 4/3, tá? Então, aqui refere-se ao valor, a fração 4/3. Aqui, 7/2, então, aqui, ó, 7/2. E é bom a gente fazer essa reta aqui em todas as análises que nós fizemos, para ficar bem claro. E olha só, primeira raiz aqui, ó, 4/3. Aqui até o 4/3 ficou positiva. Aqui até o 4/3, né, esse valor aqui embaixo refere-se ao 4/3 também, do mesmo modo aqui. Até o 4/3 aqui ficou negativo. Então aqui ficou positivo até 4/3, aqui ficou negativo. A gente não está fazendo uma multiplicação f vezes g? Então faremos a regra dos sinais da multiplicação. Mais com menos dá o quê? Menos. Então até 4/3 ela é negativa. Agora depois do 4/3, ela fica aqui negativa. E aqui também negativa. Menos com menos dá o quê? Mais. Então nesse intervalo aqui, ela fica positiva. Agora aqui, menos e mais dá o quê? Menos. Então aqui ela fica negativa. Olha lá agora para a inequação e aqui, ó, perceba que aqui nós temos os valores maiores do que zero. Se são valores maiores do que zero, são valores positivos. Ou seja, nos interessa esse intervalo aqui, tá? Agora só vamos ver se o intervalo é aberto ou fechado. É maior ou igual? Não, só é maior. Se é maior, o intervalo ele vai ficar aberto. Então, os valores de x são o quê? São maiores do que 4/3, tá? X maior do que 4/3 e x é menor do que 7/2. E aí a gente pode escrever isso aqui na nossa solução. A solução é que x pertence ao conjunto dos reais, tal que x é maior do que 4/3 e menor do que 7/2. Está aqui a nossa solução, tá? A partir do próximo vídeo nós vamos ver outros exemplos de outros tipos de inequações. Abraço!